Bom, terça-feira, hoje é dia da nossa colunista, a doutora Carolina Marrone, que vai bater um papo conosco hoje através da internet. Doutora Carolina, bom dia, seja bem-vinda em mais uma manhã. Bom dia a todos. Bom dia. Carol, o que preparamos para essa terça-feira? Então, eu fui convidada por uma estudante de jornalismo da USP para falar um pouquinho sobre masculinidade tóxica. E lembra que a gente falou um pouquinho sobre isso quando eu falei de depressão? Sim, sim. E aí eu resolvi trazer esse tema de volta, porque eu achei, assim, ela me fez algumas perguntas que foram super interessantes e eu gostaria de compartilhar com vocês. Porque provavelmente muitos não assistiram a entrevista completa, né? E provavelmente não vão ter acesso a essa entrevista, porque ela foi feita por meio impresso, né? E vai circular lá em São Paulo, e não por aqui. Então, assim, por que eu trouxe isso? Porque a gente está no Novembro Azul, né? E é o mês que a gente vai falar um pouquinho sobre o câncer de próstata, sobre o cuidado da saúde masculina. E há muita resistência. Pode falar, desculpa. Muitas barreiras, né, Carol? No meio masculino com relação ao exame, né, de próstata. Exatamente, né? Infelizmente, a gente ainda tem uma ideia preconceituosa, né? Como se quem fizesse o exame assumisse uma homossexualidade ou algo do tipo, né? E na realidade não tem nada a ver uma coisa com a outra. Na verdade é o contrário. Na verdade a gente tem que pensar assim, a pessoa que faz o exame, ela está cuidando de si. Isso não tem a ver com afetividade, nem com sexualidade. Né? Tem a ver, sim, com ter cuidado de si. Né? Mas se a gente pensar na história do homem, o homem ele foi educado, e ele ainda é educado, muitas vezes, para não pedir ajuda, não aceitar ajuda também, né? Correto, Carol. Muitas vezes ele fala... não, isso eu vou deixar para depois, porque não é nada, pensando naquela masculinidade, eu sou forte, eu consigo aguentar, né? Isso, né? Às vezes eu tenho que ser forte, né? Homem que sente dor, homem que procura um médico, homem que não dá conta da própria vida, é um homem, não é um homem, não é papel de homem esse. O que é um absurdo, né? Que todos nós, seres humanos, em um dado momento, podemos precisar de ajuda. E quando a gente está falando de prevenção, seja ela de que tipo for, é muito melhor do que o tratamento. E quando a gente está falando de câncer, que é uma doença que a gente, assim, apesar de ter muitos recursos para tratar, ainda perde muita gente para a doença, né? É mais absurdo ainda pensar que as pessoas não buscam ajuda por entender que, por ser homem, não pode fazer esse tipo de exame. E eu tô falando de um pedacinho, né? Porque as coisas vão muito além. Por exemplo, homem não chora. Como assim homem não chora? Quem disse que homem não chora? Quem disse que homem não sente dor, que homem não se apaixona? Quem disse que homem não tem medo? Mas a nossa sociedade foi construindo isso aos poucos, né? Ela foi, do mesmo jeito que ela foi criando uma mulher ideal, né? Então a gente tem a ideia de que assim, essa mulher é boa para casar, a gente também tem uma ideia do homem ideal. Claro que a gente ouve muito mais falar sobre as mulheres, porque as mulheres elas acabam passando por um processo de ter a sua liberdade, né, tolhida, e isso ser massacrada, e isso é ruim. Mas os homens também passam, né, eles também são permeados por essa questão social de um modelo, de um formato padrão de um homem ideal. Rústico, forte, que dá conta de tudo, que não tem medo das coisas. E imagina que você
educa uma criança desde muito cedo para ser assim. E aí ela chega na escola, ela tira sarro do amiguinho que é um pouco mais sensível. Você cresce ouvindo seus pais dizerem para você: nossa, menino não faz isso. Ah, não, menino não chora. Né? Carol. E o menino não... Oi. Não, desculpa te cortar, mas no meu achismo, né, sobre a situação, eu creio que às vezes tem muitos homens que nem querem ser assim, mas é tão enraizado, ele aprendeu disso, que ele não consegue agir de uma outra maneira. Ele age instintivamente, né, sem querer ser assim, mas porque é uma coisa que ele já aprendeu, é uma coisa que age naturalmente. Tem muito disso também, Carol, que às vezes não é que ele quer ser machista, ele só tá agindo naturalmente como ele aprendeu a ser. Não, é exatamente isso que eu tô falando. Eu tô falando que é terrível, né? A gente fala muito assim, é naturalizado. A família vai construindo isso. E é o que você falou. A família, a sociedade vai construindo isso pro homem e ele entende isso como natural, como correto, como adequado. E ele às vezes sofre por conta disso. Né? Não sei se ficou claro para você, Jean. Ficou? Não, sim. Foi mais um complemento, né, de tudo que você tá falando e sempre, né, com muita perfeição e como eu sempre te falo, né, que você fala de uma forma que é fácil de entender, é que a gente percebe que é o lance de quebrar o ciclo. Por exemplo, Carol, nem todos os homens, quando se deparam com situações que ele sabe que não tá legal pra ele, por exemplo, vou dar um exemplo bem prático, você vai na academia, eu lembro que era comigo, vou na academia, daí eu começava a levantar um peso, vinham os caras, os mais fortes, põe mais peso aí, e você vendo que você não aguentava, mas ficava aquela cobrança de, você é homem, levanta mais peso, só que daí, nem todos conseguem pegar e falar, fica na sua, deixa eu fazer o meu, né, não venha querer, né, se pôr em cima de mim. Só que, por outro lado, nem todos conseguem quebrar esse ciclo, porque o cara, às vezes, ele fica tão mexido e ele quer se adequar, né, pra se sentir dentro ou pra se sentir menos mal. Também não sei se deu pra entender a explicação. Foi uma explicação na questão de você, às vezes, estar num lugar. É lógico que eu não vou agir contra a minha ética, né, e agir de uma forma escrota, por exemplo, porque tem várias outras pessoas, vários outros homens agindo dessa maneira. Tanto é que eu já quebrei muitos ciclos, assim, de tipo, tá numa rodinha, vou dar um outro exemplo que eu acho que vai ficar mais fácil. Eu ter ficado com uma pessoa, daí numa rodinha, isso há muito tempo atrás, pra Aline não brigar comigo, viu? Eu tava numa rodinha, daí a pessoa sabia que eu tinha ficado com uma outra pessoa, daí vinham, mas como que foi? Que não sei o que, aquela coisa de querer que contasse detalhes e tal. Muitos homens fazem o quê? Engrandecem, peguei mesmo, fiz isso, fiz aquilo. Eu não, pelo contrário, eu me reservava, não contava tudo, até porque não precisava. Eu nunca fui de querer engrandecer dessas coisas. Mas você percebe que muitos se engrandecem, às vezes nem fez tudo aquilo, mas começa a falar que fez para se sentir dentro da conversa, para se sentir respeitado diante desses outros homens que podemos dizer que acabam, né, falando até mais do que fazem, né, só para se impor. Não sei se deu para entender. Então é questão de quebrar o ciclo, só que nem todos conseguem quebrar o ciclo, porque eles se sentem menos, né? Eles se sentem fora, né, do grupo, se eles não se adequarem, digamos assim. Nem todos têm, né, essa, digamos, atitude de quebrar e essa, né, força de querer sair do óbvio, né? De se impor e falar, não, eu sou diferente. O jeito de vocês agir tá errado, por exemplo. Tem uma pressão muito grande, né? E você falou essa questão do ficar, do estar com alguém e ter uma cobrança para que a gente compartilhe isso, né? Para que a gente não, para que o homem compartilhe isso. E tem uma coisa interessante. Parece que quando um homem rejeita, não sei se a palavra é rejeita, ou não deseja uma mulher que está dando espaço para ele, né? Para paquerar, para ficar. Ele também é cobrado por isso. Como se ele tivesse que, assim, para provar sua masculinidade, ele tivesse que estar com qualquer mulher. Eu não posso deixar passar uma pessoa. Né? Não tem a ver com o meu desejo, tem a ver com provar a minha masculinidade. Perfeito também. Então, Não, pode terminar. Não, pode falar.
Né, é que eu falar pra você, Carol, a gente falar por internet tem o delay, né? Às vezes a gente acaba achando que é o ponto da gente entrar. Não, porque aconteceu comigo também na escola, uma vez uma menina queria ficar comigo, eu não queria ficar com a menina porque eu tinha os meus motivos, e também pra não falar na cara, porque se você fala as verdades porque você não quer ficar, você acaba sendo o escroto, né? Não é verdade? Você tem que às vezes falar, não, só não quero ficar com você. Daí o que a menina fez? No outro dia saiu espalhando que eu era gay, porque eu não queria ficar com ela. Acho que... E é como você falou, tem essa imposição também, né? E olha que terrível, né? É horrível isso. Como eu não posso selecionar? E assim como a gente tem corpos com formatos diferentes, né, com tamanhos, pesos e cores diferentes, a gente também tem uma gama de comportamentos, de entendimento de mundo, de percepção de vida. A gente é diferente, né? Todos nós somos diferentes um do outro. Quando você falou do peso, eu acho que é um exemplo concreto disso, né? Então, quando eu falo assim, olha, eu preciso pegar tanto peso quanto o fulano. Não, eu não tenho que pegar tanto peso quanto o fulano. Talvez o objetivo do fulano seja um e o meu objetivo seja outro. Ou talvez o meu tipo físico, né, não seja parecido com o do outro. Essa ideia do padrão, ela deve ser quebrada. E a gente está vivendo um momento na nossa sociedade em que a gente tem uma quebra muito grande de padrões. E eu acho que esses padrões, eles devem ser mudados não só em termos de aparência, né, do que a gente vê, mas também em termos comportamentais, em termos de entendimento de papéis de homem, mulher, de questões que são mais profundas do que a aparência física. Carol, quer um exemplo de machismo? Sim. Eu, no começo do ano, pandemia, eu cheguei a 117 quilos na balança. Comecei a sentir sintomas de enformigamento no pé por conta de uma hélice estar sendo prensada, tal. Falei, eu vou mudar tudo isso e vou melhorar a minha condição de saúde e de vida também. Comecei a fazer um regime, a praticar esporte um pouco mais, com mais frequência, e do outro lado começou, agora você vai querer virar marombeiro? Você tá viadinho, olha os pratos que você tá postando na internet. Não é isso, eu tô vendo o meu lado saúde, eu tô me preocupando, não para mostrar um certo machismo ou coisa parecida. Eu acho que é perfeito, né? Quer dizer assim, eu não posso escolher ser saudável, é frescura minha, né? Eu não posso me cuidar? Como assim eu não posso me cuidar? Por ser homem eu não mereço cuidado? Exatamente. Se eu tô falando de amor, não é? Se eu tô falando de amor próprio, eu tô falando de cuidar de mim. Quem se ama, se cuida. Então, quem se ama vai e faz o exame, preventivo, né? A gente tem que fazer o exame de toque, se for o caso, ou o PSA, no caso dos homens, é o PSA ou o exame de toque. Assim como as mulheres há muito tempo fazem, né? O preventivo. Ontem, Carol, eu tava vendo uma live na internet e a pessoa tava falando também do Novembro Azul, dos preconceitos. Da mesma forma que a mulher se toca, se olha em frente ao espelho, o homem também tem que fazer. Porque se você viu uma pinta diferente no seu corpo, se você viu algo diferente no seu abdômen, em qualquer parte do corpo, você tem que se preocupar e procurar um auxílio. Da mesma forma, quando chegar a sua idade, os seus 50 anos, realizar assim o exame de toque, porque é muito fundamental para você não padecer depois, né? Com certeza. Isso vale para a saúde mental também, vale para todo tipo de cuidado, né? Vale para alimentação, vale para mudanças de hábitos, para hábitos mais saudáveis, vale para, por exemplo, escolhas de vida que levem a ter uma qualidade melhor,
né? E também vale para isso que você falou, o olhar para si, para se perceber, né? Que não é muito comum. O homem não foi educado para isso, né? O homem foi muito educado para resolver problema, pelo menos era educado, assim, para lidar com situações como coisas práticas, né? Não para lidar com emoções, não para temer. E a gente tem que temer, sim. Se a gente se ama e gosta da própria vida, a gente não quer perder essa vida. E vai se cuidar por nós mesmos, nós vamos nos cuidar por nós mesmos e vamos nos cuidar pelos outros, pelas pessoas que nós amamos também, porque faremos falta, né? Então, eu acho que, assim, mais do que falar do feminino, a gente também precisa falar do masculino. É uma mudança geral. Eu tenho uma frase que resume muito isso na questão do Novembro Azul, viu, Carol? Que é assim, antes um dedo do que um enterro. Leve esse lema pra vida, que que fica muito também, as pessoas não sabem muito bem como funciona o exame, acham que, né, é de uma forma e, enfim, antes um dedo do que um enterro. Esse lema é melhor levar pra vida, porque, igual o Tony falou, né, a mulher ainda ela consegue ter o toque, né, ela mesma. O homem não tem como, o homem tem que ir no médico. O exame tem que ir no médico. médico. Porque não tem como fazer o autoexame, né, mas, quem sabe, né, mais pra frente não evolua pra também... porque o machismo nunca vai acabar. Esse tipo de coisa, esse tipo de pensamento, por mais que a sociedade evolua, eu acho que sempre vai existir. Sempre vai ter aquela pessoa que não quer ir no médico, e não só por machismo. Às vezes o cara não gosta de ir no médico mesmo, né? Não gosta de procurar saúde por qualquer motivo que for. Quem sabe, né, a ciência, né, a tecnologia que avança de uma forma rápida, quem sabe também, né, nessa questão não avança de uma forma que as pessoas mudem também, né, essa visão. Eu acredito que vai mudar, e já vem mudando. Só que a gente tem espaço para discutir esses assuntos, para desmistificar o que é o exame, né, um exame de toque, e explicar que nem sempre o exame de toque é necessário. A gente tem o exame de sangue, tem outras alternativas, e isso a gente está falando de um protocolo que é referente ao câncer de próstata, mas a gente tem que olhar para a pessoa como um todo. Como o Tony mesmo falou, a gente tem questões relacionadas à pele, né? Tem questões relacionadas à boca, então eu tenho que ficar alerta para ver se eu não tenho nenhuma ferida que está demorando para cicatrizar, né? Eu tenho que estar alerta para questões como a depressão, porque como a gente conversou outro dia, ele comentou sobre um policial que tirou a própria vida, né? E que eu estava explicando que a própria instituição que ele trabalhava acaba não contribuindo para que a pessoa procure ajuda, porque entende como fraqueza, como se aquela pessoa não pudesse estar ali, ela acaba sendo objeto de chacota naquele espaço, ela perde força, ela perde poder, então muitas vezes a pessoa deixa de buscar ajuda, fica em sofrimento, né? E acaba com a própria vida, muitas vezes. Às vezes de forma direta e clara, como aconteceu com o policial, às vezes de uma maneira muito mais velada, como quem não procura um médico para fazer um check-up, como quem não procura um médico para fazer um exame preventivo. Ok? Então, eu acho que a nossa população precisa começar a mudar, sim, e entender que todos nós, seres humanos, que temos acesso à saúde, podemos, de alguma forma, cuidar de nós mesmos. E isso é algo que nós precisamos assumir um compromisso, independente da sociedade que a gente está inserido e do que a gente entende por papel de homem ou de mulher. Carol, acho que era esse o meu recado. Oi. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação. O recado acho que foi passado, foi dado, né, Gia? Sim. Porque precisamos que outros horizontes sejam vistos de uma forma diferente. Com certeza. Eu agradeço muito por poder participar. Um abraço para vocês, boa semana. Um abraço, boa semana, Carol. Valeu, Carol.